Bom dia, galera. E aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo trancado em casa? Primeira conference aí um pouco estranha, né? Todo mundo é, levemente isolado. Confesso que esse é um dos eventos que eu espero o ano todo, justamente para poder encontrar meus amigos que moram no Norte, moram no Nordeste, São Paulo, tudo, e dessa vez continua tudo virtual, né? Mas o importante é que a Conf não para, a gente consegue se reunir aí mesmo que virtualmente, e vamos fazer essa história toda acontecer. Todo mundo chegando, vamos dar só uns 2 minutinhos aí. Tá comentando antes, né? Vi que o Carlos Agnes entrou aí, então, o Carlos Agnes, meu parceirão aí, Tatu. Quem tiver alguma dúvida, qualquer pergunta, pode colocar no chat que ele vai estar respondendo aí para todo mundo, viu? Vamos lá então? Bom, a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre técnicas de debug, como analisar erros no código, como encontrar aquele erro que não acontece, mas que não funciona. Então, alguns anos atrás, eu fiz uma palestra chamada Gambi Busters, onde eu falava de gambiarras no código. E esse ano a ideia era que sairia um novo filme dos Caça-Fantasmas, que seria o Mais Além, não me engano, agora fugiu o nome. Então, seguindo essa linha, é o Debugando Além. Então, mostrar algumas técnicas de debug que às vezes o pessoal não conhece ou não está acostumado a utilizar. O pessoal que está começando no Delphi, às vezes tem uma longa experiência e não está acostumado a utilizar essas técnicas, apenas conhece alguns atalhos. Então, nós vamos falar bastante sobre como encontrar esses erros no nosso código, certo? Opa, botão errado. Voltamos. Aqui. Eu sou o Samuel David, o pessoal aí me conhece por Muca, já trabalho aí com Delphi há bastante tempo, né? Tenho conhecido aí por algumas palestras temáticas, então hoje não poderia ser diferente. Às vezes eu me visto de Muca mesmo, mas hoje eu tô aqui, ó, de caça-gambiar, né, da embarcadeira. Tenho uma empresa chamada TMR, junto com o meu sócio Carlos Agnes, o Tatu e o Luiz Esfolhas. O Tatu aí também é MVP embarcadeiro, o Luiz Esfolha também é palestrante de várias edições aí do Embarcadeiro Conference, do TDC, então é uma galera aí de elite. Nós somos especializados em outsource, em disponibilizar mão de obra praticamente de Delphi, mas é uma mão de obra um pouco diferenciada, é uma mão de obra de elite. Então, se vocês estão precisando aí de algum desenvolvedor power na empresa de vocês, dá um toque para nós aqui que a gente dá um jeito e manda uns caras aí para precisar entrar no mato só com o canivete na boca e nos dentes, cara, é com a gente. Tá? E se vocês acham que vocês são da elite também, querem fazer parte de uma empresa top, fala com a gente aí que volta e meia tá pintando uma vaguinha. Eu criei um tempo atrás aí o Delphi Squad, então tem essa pegada do tropa de elite, então justamente para falar sobre código bom, código bem feito, né, falar de programador, de raça, de como a gente deve desenvolver. Já há algum tempo aí eu coleciono algumas certificações de Delphi, desde lá do antigo Delphi 7, foi a minha primeira certificação há muito tempo atrás, não vamos falar aí de idade, certo? Então esse é um pouco aí do Muca, se vocês quiserem é só me procurar aí, Facebook, LinkedIn, WhatsApp, grupos de Delphi, eu estou por lá, se tiver alguma dúvida, quiser alguma mão aí. Outro grupo também interessante aí, procurem o grupo do WhatsApp do Doug SC, a gente está sempre lá fazendo uma bagunça, falando de Delphi, tiver alguma dúvida aí, a galera está sempre pronta para ajudar. O que nós vamos falar nessa nossa apresentação? Vamos falar aí sobre como pegar um bug. Esse é o único slide que eu vou mostrar, então toda a minha apresentação está aqui, né, uma mistura aí de agenda é, é, com os tópicos, né, com os assuntos. Então nós vamos falar um pouco aí sobre a call stack, vamos falar sobre a janela de local variable,
Um breakpoint, será que um breakpoint é só um breakpoint ou será que ele realmente eu consigo fazer mais coisas? Evaluate Modify, tem uma técnicazinha aí para eu conseguir extrair um pouco mais de informação do que a gente está acostumado, de só buscar o valor de uma variável. Watchlist, quando o watchlist não traz aquele meu resultado, como é que eu consigo buscar? Tem um macetezinho para fazer isso. Atalhos, que a gente está acostumado, tem o F7, tem o F8, mas tem um cara que o pessoal não utiliza muito e eu adoro ele, que é o Ctrl F8, ajuda bastante aí para a gente retornar, nós vamos fazer ele agora. Às vezes eu preciso, além do debug, também escrever nas mensagens do Delphi, então para fazer um logzinho, saber se meu código passou por um determinado ponto, então a gente tem lá o output debug string. Data breakpoint, também é um breakpoint aí, quando eu preciso saber se uma determinada variável foi alterada ou não, quando ela está sendo alterada, para buscar aquele bug que ele nunca aparece em lugar nenhum, né? O bug que não explode, mas que não funciona. E por fim, vamos falar sobre o report memory leak and shutdown, que é para eu saber aí se ficou algum memory leak perdido dentro do meu código. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui para o lado para ver se tem alguma coisa aqui no chat, alguma pergunta. Show de bola. Está tudo legal aí? Vamos ver aqui. Então tá. Pessoal, qualquer pergunta aí, vai mandando no chat aí que eu vou tentando buscar aí para vocês. Vou tentando responder aí durante a apresentação. Bom, como eu disse, esse aqui é o único slide que nós vamos ter e nós vamos colocar a mão na massa, que é isso que, quando a gente fala de código, a gente fala de Delphi, é isso que a gente quer fazer. Se eu consigo tirar essa aí. Pessoal, todo mundo está enxergando aí o código? Conseguem ver aí de boa? Calma, calma, um de cada vez, por favor. Então, vamos. Esse aqui é o meu exemplo. Fiz um exemplozinho aí bem simples, onde a gente vai conseguir testar bastante coisa. Nem tanto, né? Testar, porque também não tem tanta coisa assim no exemplo. Mas a gente vai poder praticar bastante técnicas e são as mesmas, independente do tamanho do sistema, são as mesmas técnicas que a gente utiliza, desde para debugar em um Hello World da vida, quanto um sistema inteiro, um RPA de gestão. O importante é localizar o bug e resolver esse problema. Então vamos começar aqui. A primeira coisa que eu vou fazer vou rodar a minha aplicação. Então nós vamos falar de basicamente dois tipos de bug, que é o bug que explode, que é o que a gente tem que achar uma maneira de resolver. Então, nós vamos analisar o bug que vai ocorrer e nós vamos fazer o bug que não explode, que é o bug que simplesmente a coisa aparentemente está tudo certo, a gente está vendo a coisa que deveria funcionar, a gente vê os valores das variáveis, está todo mundo lá, tudo funcionando bonitinho, mas a coisa simplesmente não funciona. Então, eu fiz uma rotina aqui de importar arquivo. Então, pum, já começou, né? Pô, o cliente ligou, não está funcionando, aconteceu um erro, o que aconteceu? Bom, a primeira coisa que eu faço quando explode alguma coisa, é dar um break, né? Então, para que ele pare. Vou botar aqui, fechar um pouco essa janela aqui, que eu não vou precisar agora, e nem esta daqui. O watchlist eu também não vou precisar. Então, vamos começar aqui falando da Call Stack. Call Stack é essa janelinha que assim, ó, muita gente simplesmente olha, pô, o que, que eu quero com essa lista de coisas aqui que aparece, Windows, VCL Form, tudo, pô, a primeira coisa que o pessoal faz é fechar essa janela. Não fechem essa janela vai dizer para vocês o que está acontecendo, o que aconteceu. Então aqui eu tenho todos os passos, por exemplo, ó, desde o clique, certo? Tem muita coisa que é do próprio Delphi, né, a reação do Delphi aí com o Windows, e aí vai entrar lá, ó, o clique do botão importar arquivo. Depois tem uma chamada para o método extrair valor da linha do arquivo, certo? Então eu posso rastrear tudo que está acontecendo. Ó, voltando, aqui tem um strTwint, posso voltar aqui até o
o método onde realmente é um método meu e aconteceu um erro. E aí vem um carinha bem legal que é o quê? Que é o local variables, onde ele já me diz de cara quais são as informações referente, é, referente a cada uma das variáveis locais que estão nesse meu método. E o legal dele é que conforme eu volto, olha só, eu estou nesse método extrair valor da linha do arquivo, ele me trouxe ó, valor da linha, ou da variável p', ele me trouxe o valor do L valor. Se eu voltar mais um aqui, ó, eu tenho esse meu btn importar arquivo clique, ele já me trouxe as variáveis referentes a este método. Então aqui eu já consigo, ó, descobrir, pô, vou voltar mais, preciso voltar mais? Não, tudo começou aqui nesse meu btn importar clique. Eu poderia vir aqui e colocar um breakpoint, né? Pô, legal. Aí eu já consigo parar ele nessa linha. Vamos dar uma olhada então, que é a última, porque aqui é um str_to_int, então eu não vou entrar no str_to_int e vamos começar de novo a analisar esse meu código. Vamos lá, vamos rodar. Ok, vou importar arquivo. E parou lá no meu breakpoint. Vou fechar aqui e... Legal. Aí o que eu tenho aqui na minha linha? Vamos ver, essa linha vai dar erro? Essa linha não deu erro. Vou dar um F9, vou dar um F9. Pô, se eu ficar dando F9 aqui a vida toda, sabe lá em que momento realmente eu vou ter um erro. Então eu quero voltar. Aí entra aquelas minhas teclas de atalho. A gente já está acostumado que o F8 eu passo para a próxima linha, né? Se eu rodar aqui, ó, tô dentro daquele, voltei, tô naquele loop, vou dar um F7, eu entro dentro do método, por exemplo, o extrair o valor da linha, né, que eu voltei. Ah, entrei no método que eu não queria, eu quero voltar. Aí entra o Ctrl F8. Opa, o Shift F8, desculpa, a tecla errada. Então eu entro aqui, ó, entrei no método errado, vou lá, F7 de novo, ó, agora entrei no lugar certo. Mas continuo naquela volta aqui, não acaba nunca. Então, o que eu posso fazer? Eu vou subir um nível e vou colocar o meu breakpoint aqui. Eu vou deixar estourar tudo de novo. Vamos lá, né? Porque eu não vi. Até achei que eu poderia colocar o breakpoint ali, não resolveu. Vou ter que voltar ao método. Então, vamos lá. Vou dar um break aqui. Vamos olhar nosso método de novo lá na stack. Olha lá. O extrair, o btn. E se eu olhar lá cadê você? Na local variables, eu descubro o quê? Que o LI47 é a linha que está dando erro. Opa, legal, então eu sei que o LI47 está dando erro. Então vamos matar a aplicação. E eu vou entrar aqui ó, em propriedades do breakpoint. E eu posso colocar aqui, ó, eu tenho algumas propriedades avançadas, que a gente não vai falar sobre isso hoje, né? Nosso tempo é bem corrido. Eu tenho algumas propriedades que são avançadas, que eu posso habilitar, desabilitar o breakpoint conforme ele passa num determinado local. Posso debugar, no caso aqui também, threads, a threads que eu quero debugar. A passagem, pode dizer, não, quando ele passar 46, na passagem 46 pelo breakpoint, eu quero testar ele. Mas não, eu vou testar uma condição mesmo. Se o LI for igual a 46, então, ou 47, né, que na verdade foi onde deu o meu problema, então eu vou parar. Legal. Agora eu vou mandar rodar. E vamos lá. Importar arquivo. Será que ele parou mesmo no 46? Vamos ver aqui o meu... Cadê? Cadê meu local variables? Aqui, ó. LI igual a 47. Legal, agora eu posso fazer o quê? Agora eu posso analisar essa minha linha para descobrir o que ela tem de errado. Vamos lá, ó. F7 para entrar dentro dele. Shift F8 para eu voltar. F7 de novo, né? Aqui, vamos ver. Agora eu copiei um valor. Esse meu arquivo, ele me traz um hexadecimal em string e eu quero converter ele por inteiro. Então eu coloco um cifrão na frente e dou um str_to_int. O que ele tem aqui? Olha só, ele está vindo com um espaço, né? Então aqui eu consigo também fazer o quê? Ó?
o Ctrl F7, aonde eu tenho o Evaluation Modify. E o legal do Evaluation Modify é que ele não simplesmente me traz o valor da variável. Eu posso vir aqui tanto e alterar esse valor, como eu posso fazer um teste, né? Eu posso executar o método inteiro. Dá uma olhada aqui, ó. Opa, se eu tentar fazer isso aqui, ele vai dar um erro. O que mais eu posso tentar fazer? Vamos ver esse copy aqui. Esse copy aqui não tá legal. E, bom, trouxe, tá trazendo, né, coisa a mais aqui. E se eu meter um, né, tá trazendo, pelo que eu estou vendo aqui, tem um espaço em branco. Ele não deveria trazer desta maneira. Se eu tentar um trim aqui, então, vou botar um trim aqui, para validar esse meu carinha. Tá? Ó, vou botar um outro trim lá no final. Menos gente aqui. Tá? Aqui. Agora sim. Então, eu consigo também fazer teste de comandos, às vezes até testar uma possível correção do meu código. A única coisa importante é que, se eu não estiver utilizando, por exemplo, o trim na minha aplicação, ele não vai ter compilado junto, então não vou poder utilizar. Eu tenho trim em algum momento do meu código, então ele sabe que esse trim existe, porque o Delphi ele tem aquela coisa do eu só levo para a aplicação aquilo realmente que eu vou utilizar. Então, se por acaso tem algum método que vocês não utilizam, o Delphi não vai compilar junto. A tela de código, ela é da aplicação mesmo, é do sistema aqui, não tem como melhorar, não. Beleza? Então tá, vamos continuar aqui. Então pegamos esse cara, a gente vai conseguir fazer uma correção sem problema nenhum. No F9, ok. Então posso matar esse carinha aqui, se for o caso, vou lá, faço a minha correção. Poderia colocar aqui o trim. E isso aqui faria a correção do meu código. Bom, outro ponto interessante, deixa eu voltar até aquele errinho lá. Ó, vocês viram que funcionou. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Eu vou voltar aqui nesse meu breakpoint. Vamos lá, vamos deixar a coisa um pouco mais complicada. Vamos botar aqui um 45. Ok. E vamos rodar. E mandar importar o arquivo. Deixa eu liberar esse cara daqui de novo. Né? Eu posso, como eu estava comentando, com o Ctrl F7, Evaluation Modify, eu posso verificar o valor de um determinado método. E eu posso fazer o quê? Para não ter que ficar, por exemplo, fazendo loop toda hora, né? Fiz a volta aqui, quero verificar qual é esse valor. E vamos lá de novo, qual é o valor dele? Eu posso fazer um what, né? Posso verificar, por exemplo, o valor do L arquivo também, né? Vou lá e dou um what nele, olha lá. Aí eu consigo, a cada linha, ficar verificando qual é o valor, assim como eu posso pegar o nosso método e também, preset aqui, verificar qual é o valor. E aí, muitas vezes, o que acontece? Eu não consigo acessar o valor, verificar qual é o valor desse carinha.
ele dá que o valor é inacessível. Tem dois motivos por isso acontecer. Uma é caso o otimizador de vocês esteja habilitado e a variável pode ter sido liberada pelo compilador, ou o próprio Watt não faz a leitura de quê? De funções, ele não executa funções por default. Então eu tenho que dizer que eu quero permitir efeitos colaterais e chamada de funções. Então eu dou 2 cliques no meu Watt, marco essa opção, e aí, ó, agora vai ser a tela que vai dar erro, né? Vamos fazer de novo. Vamos executar mais uma vez aqui, importar o arquivo para a gente poder visualizar. Ó. Agora eu consigo visualizar aqui ó, no extrair da linha o valor dele, coisa que se eu não tiver marcado essa opção, né, eu não tenho acesso. Qual é o problema de marcar essa opção? Ele vai estar executando um método. Isso pode fazer com que alguma variável global seja incrementada, alguma coisa seja executada que não deveria, pode acontecer um AV. Então, por isso que ele diz, ó, permitir efeitos colaterais, side effect, e chamada de funções, ok? Então, essa técnica aqui é muito boa, porque às vezes a gente quer debugar e não consegue descobrir quais são os valores. Certo? Vamos lá para mais outra técnica. Deixa esse carinha aí. Bom, tem aqui o meu formulário e tenho um método bem básico chamado dividir. Dividir. E ele era para dividir. Pô, não divide. Por que ele não divide? Vamos lá, vamos debugar. Esse é aquele erro onde a gente está tentando fazer alguma coisa e ele não acontece. Bom, tudo é muito fácil, né? Eu debugo o código e eu vou conseguir identificar qual é o problema. Então vamos lá, né? F12 e dividir. Vou lá, coloquei o meu método. Olha lá, tem o EDT resultado. Né? Vamos dar uma conferida aqui. É o cara, EDT resultado, um F11 aqui. É ele mesmo, né? Nada nessa mão, nada na outra. Ok, então, princípio vai lá. Vamos executar esse carinha aqui para ver o que ele vai fazer. Cadê o formulário? E dividir. Certo? Foi lá, valor 1, valor 2. Ok, vou dar um F7 aqui para entrar no método. Beleza, eu estou criando um T divisão aqui. Aí aqui, ó, executar valor, vou dar um F7 aqui para ver o que ele vai fazer. Foi lá, pá, entrou dentro desse método, tem um div, aí ó, tem o 2, beleza. Se eu quiser, eu posso ir acompanhando lá pelo local variables. O resultado dele vai ser true e deu 4 resultado. Beleza, estou voltando aqui, liberou o cara da memória e vamos ver aqui como é que ficou meu resultado. Resultado 4, toString, e tá lá, ó, resultado 4. Pô, legal, né? Resultado 4, setou pro cara aí, nada. Como nada? Será que não está funcionando? Será que tem alguma coisa aqui? Vamos dar uma olhada. Bom, primeira coisa, deve ter executando algum evento aqui. Deixa eu ver. Eventos. Propriedade eventos. Tem nada de evento aqui. Se eu debugar, vocês viram que eu dei F7, F7, né? Vamos até de novo aqui, rapidinho, só para mostrar. Ó, dividir. E, ó, F8, F8, F8. Vou dar um F7 aqui. E, entrei aqui, Shift F8, volto, nada, não consigo entrar. Bom, o que eu posso fazer? Vamos seguir adiante. Um carinha muito legal de a gente utilizar é um data breakpoint. Eu posso fazer o quê? Eu posso aproveitar, vamos lá, no meu código, F dividir. Se eu verificar aqui quando eu entro novamente, ó, meu valor está zerado. Então alguém zerou ele. Então eu posso fazer o quê? Eu vou lá na minha classe, lá, F8, F8, F7 aqui, e vou, ó, eu tenho essa variável resultado, e eu vou colocar um data breakpoint nesse carinha aqui. Eu vou colocar vou lá nos breakpoints, cadê você? Debug layout. Debug layout. Vou lá em breakpoints, ó, e eu vou adicionar aqui, ó, um data breakpoint. Para quê? Para esse endereço aqui, que vai ser um @fresultado. Então, eu quero botar um breakpoint para esse endereço de memória. Beleza. Agora eu vou dar um F9 aqui. Olha lá.
F resultado foi alterado nessa linha. Vou dar um F9 de novo, ó. Ó, ó. Resultado foi alterado nessa linha aqui. Ele marca, né? Sempre que é alterado, já pega a linha de baixo. Opa, o que é esse carinha aqui, ó? Dividir mouse up. Ei, peraí, eu não chamei esse mouse up aqui. E ele tá zerando o meu edit, o meu resultado. Olha aí, ó. O que a gente pegou então? Deixa eu até, né? Vamos de novo. Então, vou clicar aqui em dividir. Olha lá, vou dar um F, nem preciso parar nesse cara aqui, ó, F9. Ó, aqui ele parou porque alterou o resultado. F9 de novo, que foi lá no executar. E tem um mouse up perdido aqui, mas eu não vi um mouse up no meu código. Então, vamos procurar onde esse mouse up está sendo utilizado. Dividir mouse up. Ó, alguém colocou no create, né? Não foi nem via código, o evento mouse up para o botão dividir. E o que está acontecendo então? Toda vez que eu estou clicando no botão, no final do clique ele está executando esse mouse up. Então, se eu comentar ele, né, retirar ele agora, vamos ver se esse cara agora funciona. Vamos compilar ele de novo. Dividir, ó lá. Agora funcionou porque não tem. Então, essa é uma das técnicas de vocês pegarem um bug que não aparece, ou ficar monitorando, porque às vezes uma variável é passada por vários pontos e a gente perde o lugar onde ela realmente está sendo alterada. Outra técnica para ver isso é fazendo um debug DCU. Eu poderia, né, vou manter aqui esse código, ao invés de monitorar a variável, eu poderia, por exemplo, ver, já que o código está sendo zerado, tentar identificar o momento em que esse texto está recebendo outro valor. Então, por exemplo, eu poderia vir aqui em dividir, se eu vir aqui em Project Options, cadê você? Aqui, né? Aqui vai outras dicas importantes para que eu possa fazer um debug. Eu preciso estar com o Debug Information habilitado, eu preciso estar aqui em link, ó, Debug Information habilitado aqui também. E, importante aqui em compilação, se eu quiser entrar dentro do fonte do Delphi, é usar o debug.dcu. Aí eu consigo entrar dentro das rotinas do Delphi, né, o que eu tiver lá, os ponto pass, e analisar também. Isso também é muito importante em algumas situações. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Se a gente consegue pegar esse cara aqui, dividir, ó, vou dar um Ctrl F7 aqui, ou melhor, vou dar um F7, vou dar um Shift F8 para voltar, deixa eu fechar aqui, dar um outro F7 aqui, Shift F8, Shift F8, voltar um cara, F7 de novo, eu quero entrar quando um edit é alterado, aqui ó, set edit, vou botar um breakpoint aqui, vou dar um F9, ó, esse cara foi executado no btn dividir clique, F9, parou ali no meu texto, F9, ó, esse carinha aqui, se eu olhar pelo call stack, tá no btn dividir mouse up. Então, eu também consigo identificar que outra chamada atribuiu o texto para o nosso componente. Né? Claro que aí, nesse caso, eu tenho que ficar analisando a stack. Ok? Só colocar o arroba na frente, isso. Tem que ter alguns cuidados, tá? Ele não funciona tão magicamente fazer o data breakpoint. Tem que ter por exemplo, o fcálculo tem que estar sendo utilizado também. Funciona bem com variáveis globais, com strings, tá? Mas é basicamente colocar o arroba na frente. Eu tive alguns problemas, no caso, aí o que eu fiz? Coloquei lá num botão, ou alguém lendo aquela variável global que eu queria fazer o acesso, tá? Aí eu consegui pegar, setar ele. Mas cada compilação também, se eu vier aqui, ó, agora vocês viram que o meu data breakpoint não parou. Style, cadê? Debug layout. Então, aqui, ó, breakpoint. Ele fica, eu tenho que ir lá e habilitar ele novamente, se eu quiser pegar, né? Se ele tiver naquele escopo, naquele momento, senão ele vai dizer que não acha o endereço. Okay.
Porque a palestra... o pessoal tá ouvindo. Bom, se ele não tá ouvindo, não vai ouvir eu falar aqui, tá tudo bem. Beleza. Tá, vamos ver o que mais aqui. Temos só alguns segundos ainda. Bom, outro cara aqui que é bastante importante, mas acho que vocês, a maioria até já sabe, mas eu sempre gosto de frisar, porque não adianta também saber e esquecer de usar. É o Memory Leak on Shutdown. Tá? Pessoal, usem esse cara. Não adianta saber que vocês conseguem ver um Memory Leak. Memory Leak é um problema, porque vai começar, mas ele elimina as memórias lá quando o meu programa encerra. Sim, mas enquanto isso fica lá, a loop consumindo, sabe a rotina que está executando. É que nem hit e warning, a gente sabe que tem. Às vezes tem muito bug que a gente poderia ter pego no hint e no warning. Não, mas hint e warning não faz diferença. Então eu vou habilitar aqui, ó, Memory Leak on Shutdown. Eu vou clicar no meu dividir aqui, que eu sei que tem algumas classes aqui que estão sendo carregadas, e vou fechar. E ó a janelinha aqui, ó, 7 divisão e 1 T-cálculo. Pô, tem um T-cálculo que está sendo utilizado, tem 7 divisões. Vamos ver o que eu posso... Vamos localizar este carinha aí. Então, por exemplo, o que eu fiz aqui? Vamos ver aquele meu dividir lá, que é onde eu estou utilizando. Ó, F cálculo. Eu estou criando ele e vamos ver onde ele está sendo utilizado. Meu F cálculo. Vamos. Cálculo, F cálculo, F cálculo. Beleza, foi criado e não tem nenhum free para ele, né? Então, vamos lá no on destroy. A gente dá um free. Pessoal, muito importante vocês saberem a diferença de free, free e new, certo? Eu não preciso testar se a variável é new ou não, porque o próprio free destrói. Só que se eu der um free no meio do código, ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente destruir o objeto, mas não limpa a referência dele. Então, como eu estou destruindo aqui, eu posso dar um free. Se fosse no meio do meu código, eu precisasse testar se ele é new, eu tenho que dar um free é new. Vamos dar uma olhadinha agora se ficou alguma coisa perdida aqui. E vamos lá, o dividir, que a gente achou o problema, mas não consertou, né? E agora, fechei aqui, ó, Report Memory Leak on Shutdown. Vou fechar aqui e, se tudo deu certo, opa, ainda tem 13 divisões aqui, ó. Então, em algum lugar, bom, o cálculo eu resolvi. Então, provavelmente lá dentro do cálculo, que é onde eu uso divisão, também está sendo criado. O que eu fiz aqui, ó? Eu simplesmente eliminei o ponteiro, mas eu não dei o free, né? Então, aqui eu posso dar um ponto free nele e resolvo meu problema. Esse new eu não preciso, porque a variável local vai perder a referência mesmo. E aí? Aí, ó. Foi. E dividir, né, para conquistar. Libero, coloco o shutdown aqui, que vai setar, fecho e aí, ó. Tudo bonito, tudo funciona. Ok, pessoal? Consegui aqui ver uma mensagem. Pessoal, perguntas aí? Com a Major tentando dar F5, acho que o maior problema foi F5, porque sem áudio, sem áudio. Por mim desconectou. O Zoom, complicado. Não é? Vamos lá, vamos lá. Perguntas, dúvidas. Todas as sessões. Mudar a descrição. Isso aí, cara. Teve bastante coisa aí de debug até avançado. Vamos ver se eu vou colocar no try find. Verdade aí, ó. Boa. A gente colocar rapidinho aqui, ó. Importante. Colocar um try finally. Por quê? E aí, aproveitando, mas isso aí é coisa para o meu amigo Carlos Agnes lá, que vai falar na palestra os erros cometidos aí
né, no Delphi. Aqui, ó, o create, a gente coloca fora do try finally, aproveitando a dica, certo? Por quê? Porque não tem, se der um erro durante o create, o objeto já é eliminado. Então, esse free aqui, ó, não tem sentido. Então, a gente coloca ele do lado de fora, né? Porque se der um problema, o objeto vai ser eliminado da memória mesmo, ok, e segue a vida. Caso aconteça algum problema aqui dentro, o finally sempre vai executar. Então, boa dica aí, sim, sempre colocar o código dentro do it. Como fazer isso com o it? Muito fácil, não usa o it, cara, não usa, pelo amor de Deus, cara, não faz isso com o teu código. O it é uma coisa do mal, ele não vem nem estar no Delphi, tá? Não, cara, não faz isso, pelo amor de Deus, não usa o it no código. Se está usando o it, é porque tá rolando muito encadeamento. Isso aí já deveria estar num outro escopo, tá numa outra classe, certo? Não, cara, o it tu não consegue nem debugar dentro, vai ter que montar toda a estrutura. Não usa, por favor. E usar o free and new. Usar o free and new a gente usa quando quer setar o new, né? A mesma coisa aqui, ó, free e new. Quando a gente está começando e não sabe, são dois comandos, tá? Porque eu não preciso setar o new porque a variável vai perder o escopo. Mas na dúvida, não sabe direito como funciona o objeto, free and new é o coringa, tá? Usa free and new que vocês não vão se incomodar. Depois que vocês manjarem, já sabe que está funcionando, pode dizer, isso aqui eu uso free, depois eu uso new, tá? É só porque é dois comandos. Mas pode usar o free and new à vontade que não vai ter problema. Ali, ó, mandou o it, não, cococó. É o Muca igual o Alan Bruto. Que mais aí? Deixa eu ver. Não estourou meu tempo ainda? Tá estourando. Galera, vamos passar aqui, ó. Então, pessoal, tiver alguma dúvida, eu tô sempre aí nos fóruns nem tanto, tá? Mas no WhatsApp aí, entra lá no Doug SC, que a gente tá por lá, tá? Me marca, chama aí, quer tocar um papo, querem conversar, de vez em quando a gente faz uns encontros de programação também. Cara, quero participar do encontro de programação de vocês aí. A TMR faz um por mês, então, se vocês estiverem aí, a gente abre um aí para vocês. Vocês estão mais que convidados aí para participar com a gente, tá? Dentro, claro, do limite que a ferramenta permite, mas a gente faz essas brincadeiras aí direto dentro da TMR, ok? Que mais aqui? Evitar o debug. Como evitar o debug? Vai para as units do Delphi. É só desmarcar aqui, ó, para evitar o debug. Project Options. É só marcar a opção Debug DCU. Assim como quando não vai para dentro do Delphi. Ok. Cadê? Compile aqui. Certo? Aqui, ó. É só desmarcar aqui ó, a opção Debug DCU. Desmarca esse cara, ele não vai para dentro do Delphi, tá? Até na maioria das vezes eu deixo desmarcado porque o Delphi geralmente está funcionando, né? Então não preciso entrar lá para ficar vendo o problema. Link do Doug. Aqui, ó, o pessoal botou o link do WhatsApp, certo? Pergunta: você faz uma ferramenta para debug externo? De fazer log. Tem debug externo, dá para fazer debugar pelo Delphi, tem o debug, né? Dá para fazer o debug externo, sim, numa outra máquina. Aí a gente manda os arquivos de map. Tem alguns dois artigos, eu não me lembro agora se é do André. Não, Fábio Lovato. Fábio Lovato tem procura por ele, debug. Remote Debug, Fábio Lovato é o melhor artigo de debug, cara, isso acho que é lá de 2006, que eu já vi, passo a passo ali, uso o APC Server, ok? Pergunta usar a ferramenta, então, e aí tem o Mediaception, lá tem um monte de coisa. Pessoal, para a gente encerrar aqui, ó, vou passar aqui, ó, para vocês, por favor, avaliação da palestra, tá aqui os meus, deixa eu botar aqui de novo, tá aqui os meus contatos, quiserem falar comigo, me procurar, ok? Como eu disse, quiser aí fazer parte aí do nosso time, precisar de desenvolvedores, a gente está às ordens aí. Beleza, galera? Precisando aí, estamos às ordens, é só chamar, né? Você tem algum problema, um bug tá detonando seu código, não sabe quem chamar, aí ó, chama os Gumbusters. Falou, tropa. Obrigadão aí, grande abraço.